Olá, paz. Vamos lá? Nós estamos entrando na terceira fase do livro. Tá? O livro é dividido por sessões, né? Nas semanas, e essa é a penúltima. Né? Então, nessa fase dessa semana, nós vamos falar sobre sermos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Né? Falamos na semana passada sobre o plano de Deus para fazermos parte de uma vida comum, de uma comunidade. Na primeira semana a gente falou sobre o propósito de Deus ter nos criado, né? Por que estamos aqui, para louvor e glória dele. E essa semana nós vamos falar sobre sermos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Essa é a fase 3. Né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: deixem que as raízes de vocês aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornar-se fortes e vigorosos na verdade. Que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. É isso. O 22º capítulo tem esse título: criado para se tornar semelhante a Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, na versão da Bíblia, a Mensagem, diz assim: Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho. Nele, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Então é isso. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O pastor Rick Warren começa esse capítulo já falando assim, né? Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. Então disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ministrei sobre isso esses dias, né? De que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não para sermos iguais a Deus. Né? Essa é uma proposta maligna. Todas as vezes que o ser humano tenta ser igual a Deus, ele sofre consequências terríveis e eternas. Da mesma forma que o maligno sofreu. Então, a tentativa dele foi frustrada e o plano dele é para que o ser humano fracasse também. O ser humano pensar que pode se tornar igual a Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador e precisamos trabalhar nisso. Né? Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos frutos do Espírito, no grande capítulo de Paulo sobre o amor. Né? Então, quando a palavra fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, quando a palavra fala sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, então, está descrevendo que caráter é esse que Deus ele quer que desenvolvamos. Ontem eu ministrei sobre isso, né? Quando eu falei sobre o desejo de Deus que sejamos um, por isso que precisamos buscar o fruto do Espírito. Porque tudo que é tratado no fruto do Espírito agrega e aglutina. Né? Falei sobre isso na mensagem do domingo, de que isso nos aproxima do nosso semelhante e também do nosso Criador. Tudo que é obra da carne é o contrário. Nos afasta do nosso semelhante, nos afasta do nosso Criador. Toda vez que esquece que o caráter é um propósito de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu. E aí é por isso que a gente precisa buscar esse constante crescimento. Constante crescimento nos leva a um caráter sempre renovado e renovável. Né?
E precisamos entender que isso se processa, essa transformação de nos tornarmos semelhantes a Cristo, se processa através do Espírito Santo. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito de Deus para a sua vida. Nos tornarmos semelhantes a Cristo. Isso é através do Espírito Santo. O pastor Rick Warren diz que nós precisamos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Então, entendamos, né? O Espírito Santo gera em nós esse processo de transformação para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Nós vivemos o processo de transformação para cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Cristo. Esse é o projeto original, né, gente? Só que a gente precisa cooperar com esse trabalho. E como é que a gente coopera? Buscando. É exatamente assim, buscando essa contínua melhora, essa contínua transformação. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança em crescimento. Percebe? Tudo é um processo. Nada acontece da noite para o dia. Por isso que sempre a gente está orientando as pessoas em relação à decisão pelo batismo, de que a pessoa precisa entender e ter paciência que é um processo. Às vezes as pessoas querem estar prontas para o batismo, né? Só que o batismo é o começo, então o processo ainda não aconteceu. Então primeiro eu me decido, né? Na verdade o processo é esse, né? Primeiro eu reconheço através de uma consciência que o Espírito Santo me traz. Depois eu me arrependo. Depois que eu me arrependo, então nesse reconhecimento, né, que a consciência me traz, me arrependo, eu tomo a decisão e então eu me batizo. E a partir daí, nesse processo, como disse João, eu produzo frutos dignos desse arrependimento que eu tive. Entende? É esse processo que nos leva a sermos, dentro de um esforço contínuo, sermos a semelhança de Jesus. E o Espírito Santo, tá, gente? Opera isso através da palavra. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Quando ele está naquele ato de lavar os pés dos seus discípulos e Pedro se recusa, e ele diz, olha, se você não permitir que eu lave os seus pés, então você não tem parte comigo. Então Pedro naquele jeitão dele, né? Não, Senhor, então não só os meus pés, mas minha cabeça, meu corpo todo. E aí Jesus diz para ele, não, você não precisa disso. Ou seja, é só um ato simbólico, você não precisa que eu lave sua cabeça, seu corpo, só os pés. Estou te ensinando uma coisa. Aí o que ele diz? Vocês já foram lavados pela palavra. Quem nos lava e nos purifica, gente, é a palavra de Deus. Você entende, aproveitando nesse tempo tão precioso e devocional, a importância de meditarmos na palavra todos os dias? Por quê? Porque fisicamente a gente precisa tomar banho todos os dias, né? A gente precisa, todos os dias, de uma purificação. A gente usa água para isso. A palavra tem esse mesmo efeito, nos purificar todos os dias, para nos tornarmos semelhantes a Cristo ao longo do tempo, né? No discorrer do processo. E aí isso vai nos trazendo um caráter semelhante ao caráter de Cristo, sendo moldados, lavados pela palavra. Amém? Vamos orar? Pedir ao Senhor que todos os dias Ele nos purifique com a sua palavra, através do Espírito Santo, nos fazendo ter uma vida moldada nele, transformada em um caráter semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos por esse tempo tão precioso, essa leitura, essa comunhão, esse espírito de unidade tem nos levado a um lugar de restauração. O Senhor tem nos restaurado a cada dia. A Tua palavra tem nos lavado, nos purificado, e o Teu Espírito Santo tem nos permitido viver esse processo dia após dia. Continua, meu Deus. Nós abrimos o nosso coração
escancaramos o nosso coração e permitimos que o Senhor venha nos moldar dia após dia, nos fazendo ter um caráter semelhante ao do Senhor Jesus. É isso que queremos e o que precisamos. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. A semana está começando, que Deus abençoe a nossa semana e que dia após dia a gente busque esse caráter semelhante ao de Cristo. Até amanhã, gente. Deus abençoe. Um abraço.